Então, vamos falar hoje sobre Zebulon, rapidinho. Zebulon está em Gênesis 49, versículo 13, onde diz só que morará à beira do mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Ok? Pouca coisa, não é? É o que a bênção de Jacó aqui está definindo para Zebulon. Uma posição geográfica favorável, o litoral, o mar Mediterrâneo, e o que lhe proporcionaria muita riqueza, certo? Fronteira com Azer, que é e Sidom. A Gênesis 10, 15, dá para você ver isso aí. Zebulon e Isacar sugariam a abundância dos mares. Gênesis 10, 15. Bom, o próximo versículo aqui, versículo 14 e 15, vai falar de Isacar. É engraçado, mas 14 diz assim: Isacar é um jumento forte. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível sua terra, ele se curvará, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá aos trabalhos forçados. Gente, está passando uma ideia aqui de Isacar, jumento forte que se submete, jumento que passou por um trabalho de, vamos dizer assim, ele se tornou manso, vamos dizer assim, foi domesticado, um jumento selvagem que passou por aquele processo onde ele se tornou um jumento forte, mas manso e submetido aos trabalhos forçados. É como alguém que sabe como é bom ter seu espaço, sabe como é bom estar vivendo em sua terra. Aí vem um povo mais forte e domina. Então é melhor eu ficar quietinho como escravo, mas ficar aqui em minha terra, do que ser levado como escravo para outro lugar. Então escolheu produzir para os estrangeiros, para não perder o seu lugar, não perder a sua paz, uma paz de escravo, como o povo que estava no Egito. Depois vai dizer assim: lá era tão bom como escravos. Que é isso? Eles pagavam o Azer, e Isacar, eles pagavam tributos para continuarem com sua confortável vida de burro de carga numa boa terra, certo? Gênesis 49, versículo 16 a 18 vai falar sobre Dan. Dan, está escrito assim, 16, verso 16: Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Dan julgamento. Pode lembrar aqui o tempo dos juízes, julgará seu povo. Sansão, por exemplo, era da tribo de Dan, ele era um danita. Veja lá em Juízes capítulo 13, versículo 2, Juízes capítulo 15, versículo 20. Então Sansão julgou o povo de Israel, julgou todas as tribos de Israel durante 20 anos, 2 décadas, Então Dan deveria julgar a nação inteira, e por isso teria que usar de métodos traiçoeiros, como uma serpente e à beira do caminho, Nos dias dos juízes, Dan foi a primeira tribo a aceitar a idolatria também. Olha o ponto negativo, olha o ponto ruim aí, a víbora no meio do caminho e tal, idolatria. Está lá em Gênesis 18, verso 30. Dan, no tempo dos juízes, ou seja, assim que chegou na terra prometida, foi estabelecido no tempo dos juízes, foi a primeira tribo a aceitar a idolatria bem facilmente. Gênesis 49, 18. Cadê? Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Essa parte aqui parece não estar no contexto da profecia para Dan, não. Isso aqui é como se ele tivesse já sentindo a ânsia da morte já. Senhor, espera a tua libertação. Ele estava ali para morrer, gente. Nós vamos ver que no final desse negócio aqui ele deu uma instrução para os filhos, morreu. Eu espero a sua libertação, ou seja, Senhor, vai ser agora mesmo. Ok, terminando, Versículo 18 não faz parte então da profecia aí para Dan. Certo, querido? Então, entre as predições boas e más para seus filhos, um apelo de Jacó aqui a Deus, estou esperando a sua libertação. Pode ser que tivesse a ver também com a forma que os filhos de Israel iriam ser escravos, iriam viver como escravos no Egito. Pode ser que tivesse a ver também com essa relação, certo? Eu espero a sua libertação. Pode ser que estivesse significando, ou estivesse dentro do contexto de que o Israel, os descendentes de Jacó, iriam ter que esperar a libertação de Deus que viria para tirá-los do Egito posteriormente.
bom? Porque eles iam viver como escravos, embora agora fossem livres. Na época de José ninguém eram intocáveis, né? Eles eram intocáveis. Gênesis 49, 19 vai falar sobre Gade. Gade será atacado por um bando, mas é ele quem o atacará e o perseguirá. Tá certo? Só isso sobre Gade. Gade seria atacado. Ataques vindos do deserto à região de Gileade, a leste do Jordão, que foi o espaço onde ficou para Gade, né? Aquele espaço, aquela região de Gileade. Gade quer dizer fortuna ou sorte. Mesmo cercados por inimigos, teriam a sorte de vencer. Os gaditas com os rubenitas e meia tribo de Manassés venceram os agarenos, né? Agarenos são árabes que habitavam nas terras do leste do Jordão, para lá. E aí eles tomaram conta do que lá passou a ser deles, na região de Gileade. 1 Crônicas 5:18, você vai ver alguma coisa sobre isso aí, ok? Bom, o Azer, Gênesis 49:20, bem pequenininha a profecia aqui, só diz assim: a mesa de Azer será farta, ele oferecerá manjares ao rei. Azer quer dizer feliz ou abençoado. Azer a tribo de Azer ficou no território ao norte do Monte Carmelo, lugar fertilíssimo, um dos lugares mais férteis da terra, na terra da promessa, né? Você leia Deuteronômio, capítulo 33, versículo 24, onde fala do vale de Azer, chamado de vale da gordura ou das farturas, uma extensão de 16 quilômetros mais ou menos, a partir de Ptolomeida, né? Até o mar da Galileia, tá certo? Bom, dali saíam os alimentos para a mesa do rei. Era um lugar muito fértil, os alimentos melhores eram produzidos ali. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 16. Você vai ver na época de Salomão, ele recebia comida daquela região, ok? Muito bem. E Naftali, Gênesis 49:21, também é bem pouquinho aqui. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. Oh meu Deus! Se você fala hoje em dia, tem muita expressão bíblica que se torna engraçado, porque a realidade hoje é cruel, viu? É difícil. Gazela solta que faz festa? Ah, meu Deus, não vai pecar contra o Senhor não, mas diga aí o que você pensou quando eu falei sobre Naftali. Uma gazela solta que faz festa. Oh, meu pai, é esquisito, não é? Bom, a gazela solta quer inspirar aqui o que? Liberdade, fertilidade, né? Elas se multiplicam muito rápido. E são as ideias descartáveis: liberdade, fertilidade, uma prole numerosa, né? Naftali, em 250 anos, havia aumentado já tinha chegado a 53.400 homens, com condição, vamos dizer assim, com todas as condições exigidas para irem à guerra. Em Gênesis 49, versículo 22 ao 26. Isso está na Bíblia em ordem cronológica, na página 98. Ok? Então, diz assim, vou ler o texto para que você entenda aqui a bênção como proferida. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes e ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que abençoa com bênçãos do alto céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas estas bênçãos pousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos.
Ok? Pense numa bênção totalmente superior proferida aqui para José, filho de Jacó, com Raquel, sua amada, e considerado por ele como o seu primogênito de verdade, né? Uma árvore frutífera à beira de uma fonte, uma nascente, vamos dizer assim, lembra o Salmo 1, números 1, versículo 32 ao 34, vai mostrar que José teve mais descendentes que todos os seus irmãos, né? Ao passo que os simeonitas diminuíram, José multiplicou. Está fazendo aqui referência a essa árvore frutífera plantada junto a uma fonte. Tinha mais de 70 mil homens com condições de irem para a guerra, na tribo de Efraim e, no caso, de Manassés, certo? José foi o que mais produziu em todos os aspectos, não só foi prolífero, mas em todos os aspectos, naturais, espirituais, econômicos, tudo. José foi o que mais produziu, certo? Representado por Manassés e Efraim, claro, na terra da promessa. Gênesis 49, 23, quando fala dos flecheiros amargurados que atacaram José, não sei quantos flecheiros, mas vamos colocar aqui, os primeiros que atacaram José foram seus próprios irmãos, que queriam matá-lo, e resolveram vendê-lo. Débora e Samuel foram duas figuras descendentes de José. Eu ouvi falar em Samuel? Ele foi grande. Samuel foi quem ungiu o rei Saul para ser rei, e depois ungiu Davi. Saul perdeu, Saul era da tribo de Benjamim, e então, conforme foi dito, Deus escolheu alguém conforme o seu coração. Você perdeu. E foi dado então para Davi, certo? Da tribo de Judá. E a outra coisa mencionada por Jacó é pedra, a rocha de Israel. A rocha eterna nós sabemos que é Jesus. E é provável que a rocha aqui fosse o emblema do José. Não sei se depois os descendentes tenham. É claro que sim. Principalmente a tribo de Efraim, que foi quem assumiu a primogenitura no lugar do Manassés, deve ter permanecido com esse emblema, rocha. Está dizendo aqui no versículo 26 que isso repouso sobre a cabeça de José, é como coroa, né? Lugar de... Aí, Gênesis 49, 27, vai falar sobre Benjamim. Está escrito assim: Benjamim é um lobo predador. Pode ser que esses animais sejam tudo referência aos emblemas que eles usavam. O Judá era leão, aqui é um lobo, o outro lá era jumento, tem uma gazela, entende? Pode ser que fossem os emblemas dos sinetes que eles usavam. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora sua presa e à tarde divide o seu despojo. São estes os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhes pertencia. Benjamim. Lobo predador está referindo-se à coragem. Por exemplo, Saul, como eu citei aqui, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, era benjamita. Vamos lembrar aqui a coragem dele. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 25, né? Também lembra crueldade dos benjamitas. Eles foram cruéis, né? Juízes capítulo 20, leia lá, você vê sobre Benjamim. E lembra também os feitos de Saul, em primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 e 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Então, lembremos-nos do Saulo de Tarso, que depois passou a chamar-se Paulo de Tarso, que também é descendente de Benjamim. Paulo, benjamita, participou da matança de pessoas inocentes. Ele era cruel, né? Depois ele converteu-se, foi o maior dos apóstolos aí, já conhecido, tanto em feitos quanto em revelação, em autoridade, conhecimento do Senhor, né? Ele foi o mais guerreiro no Testamento, vamos dizer assim, tá certo? Lobo predador. Benjamim os esmaga, né? Esmaga os inimigos. Bom, queridos, é isso. Concluindo aqui sobre Benjamim, aí versículo 28 diz: são essas as 12 tribos de Israel, e são esses as bênçãos citadas para eles, né?